Hoje vamos falar sobre as minhas 5 leituras favoritas desse ano. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos então falar sobre as melhores leituras deste primeiro semestre de 2024. Vamos começar aí com quinto lugar. Foi um livro assim que eu não tinha expectativa nenhuma, e quando a gente não tem expectativa e ele surpreende a gente, é muito bom. Que é O Sol Cai no Tibete, da Shin Han, também conhecido como O Enterro Celestial. No Brasil a tradução é essa. Bom, o enterro celestial é explicado lá, e esse nome faz todo sentido. O sol cai no Tibete, talvez faça sentido, mas eu não percebo muito. O enterro celestial tem tudo a ver. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, colocar isso no Google, vocês vão ter imagens sobre o enterro celestial, que não é nada agradável, mas que é interessante. Então, quem tiver aí estômago forte, acho, e coragem, é interessante de saber o que é. Mas também, lendo o livro, tem lá escrito o que é, só mais para frente do livro, mais para o final do livro. Então é bom também não saber para pegar no livro lá, na história. É muito interessante lendo o livro, né? Descobrir isso ali. A Shin Han, ela recebe uma notícia de uma pessoa, isso é real, né? Ela é jornalista, ela é apresentadora de um programa na rádio, e ela fica sabendo de uma história de uma mulher. E acha essa história interessante, vai saber o que aconteceu, e a partir disso ela escreve o livro. Elas se encontram, a Shu Wen conta para ela toda a sua história, e a partir da história da Shu Wen, ela escreve o livro. Então é um livro que pode realmente ter uma história que pode realmente ter acontecido, e eu não sei qual é a veracidade, se é completamente ali o que está, mais para uma não ficção. A Shu Wen, ela era no começo do sistema comunista na China. A Shu Wen era uma jovem estudante de medicina e casada com o Quejun. O Quejun faz parte também é também estudante de medicina e faz parte do exército. E ele é chamado para uma missão do exército no Tibete, que é uma coisa que está acontecendo ali de tempos em tempos. Eles vão para o Tibete e eles têm propósitos, eles imaginam que eles estão ajudando os tibetanos. E essa era a ideia dos soldados. Para os tibetanos, aquilo era só uma invasão, uma guerra, era conquista do território deles, e eles estavam realmente muito revoltados, e eles atacavam os soldados. Mas não foi a notícia que a Shu Wen recebe, é que o marido morreu. E só. Não tem explicação, não tem como ele morreu. Ela fica muito preocupada, ela fica desacreditada, porque o marido dela não era soldado, ele era médico, né? Ele foi para ajudar as pessoas e não para uma guerra. Essa era a ideia dela. E aí ela fala, não, mas não era para ele morrer. Como assim que ele morreu? Não era uma luta, não era uma batalha. E aí ela vai atrás, ela se alista e vai. E ela vai sem tanta preparação como o marido teve. Ela vai mais na loucura, assim, muito rápido, acontece as coisas muito rápidas e ela vai. Então ela chega lá, ela se depara com uma realidade muito diferente
do que ela estava imaginando. A medicina que ela estudou quase que não serve para nada, porque lá eles têm tratamentos completamente diferentes, eles têm as coisas são muito diferentes do que ela imagina, e ela vai ter que lidar com isso. E aí é uma jornada ali até ela conseguir descobrir, passam-se anos, e ela conhece pessoas, é muito interessante tudo que ela passa, até o momento em que ela descobre o que realmente aconteceu com o marido e ela consegue sair do Tibete e retornar à China e conta tudo, relata tudo para Xinhan. Foi um livro sensacional, uma história de amor belíssima, uma ideia que eu não estava imaginando, que eu não... Bom, em quarto lugar ficou O Homem que Calculava. O Homem que Calculava é um livro maravilhoso do Malbataran. É um livro, sim, que a gente vai ter aqui muito da história da matemática, muita resolução de cálculo, muita coisa interessante. E o personagem principal daqui, que é o homem que calculava, o Beremis, ele se encontra com um outro homem. Esse outro homem começa a gostar muito dele, fala assim: nossa, você é muito inteligente para ficar aí, vamos comigo fazer essa jornada que eu vou fazer até não sei onde, vamos lá, e você vai fazendo os cálculos e resolvendo os problemas, vamos lá. E aí ele vai. E eles passam por vários lugares, várias cidades, e eles vão conhecendo pessoas e resolvendo ou solucionando os problemas dessas pessoas. E ao mesmo tempo tem também uma história de amor, ele conhece pessoas, ele é chamado para resolver problemas de pessoas muito importantes, problemas grandes. Ele é uma pessoa muito generosa, ele divide tudo que ele ganha com esse amigo dele, esse companheiro dele de jornada. Além dos cálculos, é muito interessante toda a história dele. A forma como ele vive a vida, as coisas que ele fala, a generosidade que ele tem, tudo que ele traz também da cultura dele, da religião e das coisas que ele conhecia, é bem muito bonito. E aqui a gente tem cada capítulo, eu acho muito bonito que cada capítulo se inicia dessa forma, assim, aqui tem um trechinho que explica e ele fala no qual eu encontro o narrador. É o amigo do Beremis. Então ele diz, né? Esse é o capítulo 1, no qual eu encontro durante uma excursão um singular viajante, que fazia o viajante e quais as palavras que ele pronunciava. Então, o que esse viajante fazia, quem era esse viajante. Depois, lá para o 3, por exemplo, a gente tem aqui, onde é narrada a singular aventura dos 35 camelos que deviam ser repartidos por 3 árabes. Beremis Samir efetua uma divisão que parecia impossível, contentando plenamente os 3 querelantes, o lucro inesperado que obtivemos com a transação. Então ele explica ali como que a gente vai resolver, porque os 3 irmãos estavam tentando resolver o problema, não sabiam como resolver, como dividir para 3 pessoas os 35 camelos. O pai tinha dado uma ordem que era tanta porcentagem para um, porcentagem assim para o outro, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, e aí ele resolve isso. Então, em cada capítulo a gente tem a solução de um problema, a história, e isso vai acontecendo, e ele vai colocando também ideias, conceitos matemáticos muito interessantes aqui. Eu acho importantíssimo esse livro. E no final a gente ainda tem toda a solução
todos os problemas, a solução dos problemas, como fazer, como que é feito para resolver aquele problema. Os 3 primeiros livros, o pódio, foi muito difícil de definir, vocês podem imaginar, né? Porque eu li coisas muito boas. Mas aí é gosto. Eu coloquei em terceiro lugar Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Um livro fantástico. Aqui a gente tem uma crítica social à época, à sociedade da época. É um livro que ficou famoso logo quando foi lançado. É um livro que é muito interessante, que conta a história de uma família, de uma mulher que é a segunda filha de uma família, a Elizabeth Bennet, e ela é uma família grande, é uma família que só tem filhas mulheres e que é relativamente pobre perto das outras pessoas ali. E existe uma questão muito forte da herança. O pai da Elizabeth não tem como deixar a herança para ela, para as filhas. A propriedade que ele tem é pequena, o dinheiro e a renda que ele tem é baixa, então ele vai deixar pouca coisa para as filhas. E nessa época as pessoas se casavam por interesse, casavam por questões financeiras, para expandir suas posses. E então para ela era difícil, para elas, todas as filhas, era difícil arrumar um casamento. E aí, ela se apaixona, né, o par romântico é o Sr. Darcy, que é um homem muito mais rico do que ela. Então existe essa questão entre eles. Ele gosta dela, apesar dele ser mais rico, numa posição melhor, ele decide se casar com ela, e ela fala, como assim? Como assim? Como que você chega para mim e fala assim, apesar de eu ser mais rico do que você, eu vou me rebaixar? Quero casar com você. E ela fala, não, então a gente vê tanto o orgulho quanto o preconceito nos dois. E é muito interessante. A escrita da Jane Austen é muito boa. A forma como ela descreve os personagens e a forma como a história acontece é muito interessante. E eu gostei muito desse livro. Então aí, o terceiro. O segundo é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu fiquei apaixonada por esse livro. Esse aqui é uma história que eu já conhecia. Essa aqui é uma história que eu já conhecia do filme, da adaptação que existe, mas eu ler foi completamente diferente. Assim, a leitura, a história toda aqui, né? Tem muita coisa que às vezes não consegue ser colocado numa adaptação. E acho que isso aqui é um livro que daria uma série, não só um filme, né? Como é o filme hoje em dia. Se fosse hoje, como foi feito nos anos 2000, se fosse hoje, eles fariam uma série. É muito interessante esse livro. Aqui a gente tem a história de uma família durante aproximadamente 80 anos do século passado. Então, e junto com isso tem a história política do Chile. É um livro muito político, não é um romance, não é fofo, tem coisas muito difíceis da gente aguentar, tem violência sexual, tem violência, tem ditadura e prisões da ditadura, tudo isso mexe bastante com a gente, então por isso ele ficou no meu segundo lugar, meu coração. Eu amei esse livro e talvez seja um dos livros que eu mais gostei de ter lido na minha vida. Com certeza. É um dos livros que eu mais gostei de ter lido na minha vida. E é isso.
A Casa dos Espíritos da Isabel Allende é um livro que eu acho que todo mundo tem que conhecer, tem que ler. É muito interessante, é um livrão, é um livro grande, é um livro de mais de 400 páginas e demora para ler. Foi uma leitura longa, assim, mas muito interessante. A gente tem aqui a história do Esteban Trueba e, de início, ele é apaixonado pela Rosa Del Valle. Os Del Valle, eles já são pessoas que interessados em política. O pai da Rosa é candidato e ele recebe um presente envenenado e a Rosa toma esse veneno. E o Esteban, que é apaixonado por ela, o Esteban Trueba, ele depois do enterro, ele vai embora e ele vai para a fazenda do pai dele, que era um pouco longe ali da capital, e fica isolado. Isso a gente imagina que é os anos 20, 30 do século passado. Então, a locomoção era muito diferente, tanto que aqui conta sobre os primeiros carros. Então, não tinha carro, era charrete, né? Uma coisa nesse sentido. E ele tá lá na fazenda, ele reergue a fazenda, ele consegue ter muito sucesso, ele consegue ter muito dinheiro. E quando ele resolve que, olha, agora acho que eu já tô velho, já tenho que casar, ele volta e ele se casa com a Clara, que é a última filha, a filha caçula dos Del Valle. E aí a gente tem uma história incrível, assim, de uma pessoa que toda a parte fantástica da história, o realismo mágico, é por conta da Clara, apesar da Rosa ter o cabelo verde, mas a Clara, ela tem clarividência, ela move objetos com a mente, e ela fala com espíritos, ela faz sessões de mediunidade na casa dela. Então, essa é a parte do realismo mágico ali, fantástico da história, e é muito interessante. E aí a gente vai ver muito da história do Chile, que eu imagino que seja o Chile, porque não está escrito que é o Chile, então sempre deixar isso claro, né? O que eu acho que seja o Chile, não que aqui esteja escrito, mas que está escrito que é um país que fala língua espanhola, na América do Sul, então a gente imagina por conta de toda a política. Tem um golpe militar e eles matam o presidente, que tinha sido por 3 anos um presidente comunista. Então, é meio óbvio que é o Chile. E as gerações vão passando, as pessoas vão tendo filhos nessa família, e aí a gente tem também uma parte interessante, que eu acho que contribui para a gente gostar do livro, que ele é escrito por 2 narradores. Então, um vai contando uma parte da história, o outro conta, um é o próprio Esteban, ele conta a visão dele, e o outro conta a visão da Clara, a visão das outras pessoas. É muito bom, muito interessante. Ele é o primeiro livro da Isabel Allende, e ela ficou muito famosa depois dele. Eu tô louca para ler outros livros dela. E aí, outro autor que realmente se tornou também um dos meus autores favoritos, com o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago. José Saramago se tornou um dos meus autores favoritos. Esse livro aqui é um livro super polêmico, interessante a gente ver a perspectiva dele, da forma como ele imagina que Jesus, porque na verdade ele era ateu, então ele não acredita em Deus, mas ele coloca aqui um Deus muito diferente do que a gente imagina que seja, mas um Deus que conta o que realmente aconteceu, né, numa visão de 1900 e alguma coisa ao que aconteceu nesses 2000 anos de história do cristianismo. E esse Jesus é um Jesus muito humano,
E é muito interessante. Esse livro se tornou o meu livro favorito. Eu vou ler aqui um finalzinho para vocês. Vou voltar tudo. Começar por isso. Jesus morre. Morre. E já o vai deixando a vida. Quando de súbito o céu por cima da sua cabeça se abre de par em par e Deus aparece, vestido como estivera na barca, e a sua voz ressoa por toda a terra, dizendo: Tu és o meu filho muito amado. Em ti pus toda a minha complacência. Então Jesus compreendeu que viera trazido ao engano, como se leva o cordeiro ao sacrifício. Que a sua vida fora traçada para morrer assim desde o princípio dos princípios. E subindo-lhe a lembrança do rio de sangue e de sofrimento, que do seu lado irá nascer e alargar toda a terra, clamou para o céu aberto onde Deus sorria: Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez. Depois foi morrendo, no meio de um sonho. Estava em Nazaré e ouviu o pai dizer-lhe, encolhendo os ombros e sorrindo também: Nem eu posso fazer-te todas as perguntas, nem tu pode dar-me todas as respostas. Aqui a gente tem um Jesus humano e um Jesus com muitas características que nós humanos temos e com muitas características que o próprio Jesus que nós acreditamos tem. De solidariedade, de bondade, de preocupação com o próximo. E a gente tem um Deus muito maldoso, um Deus que quer só conquistar terras e pessoas. E às vezes isso me fez pensar como a gente vê Deus, como Deus realmente é, como a gente vê Deus e como a história escreveu Deus, como nós realmente imaginávamos que há alguns séculos que Deus era esse aqui, e como ele mudou ao longo desses séculos. É um livro maravilhoso, tornou o meu livro favorito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever neste canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, deixe o seu like se você gostou. Um beijo, tchau, tchau.